Delicioso, cremoso, molhadinho e com sabor super acentuado de leite ninho. Tem como resistir? No nosso vídeo de hoje eu vou te ensinar uma receita que é daquelas que você só encontra nas confeitarias famosas e que é um sucesso de vendas, o bolo gelado de ninho. O bolo gelado de ninho tem duas camadas de massa super molhadinhas e um recheio muito generoso de mousse de leite ninho. Ele é polvilhado com leite em pó e é para ser consumido bem geladinho para ficar ainda mais cremoso e mais suculento. Vem comigo para você aprender a fazer essa delícia! Olá, bem-vindo à nossa cozinha. Eu sou Nelise Martins e você está aqui no canal que te ensina a fazer doces e faturar com confeitaria trabalhando de dentro da sua casa. E nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer um bolo que vai fazer seus clientes comerem e pedirem bis, o bolo gelado de leite ninho. Antes de começar, eu vou te explicar como é que esse vídeo vai funcionar. Nesse vídeo eu vou te ensinar as técnicas de montagem para esse bolo ficar bem molhadinho e mesmo assim estruturado. Vou te ensinar a transformar o recheio de ninho em uma mousse super cremosa, muito suculenta. Vou te ensinar como fazer o corte perfeito dessas fatias e também como embrulhar as fatias. O vídeo do preparo da massa do bolo e do recheio cremoso de ninho já estão aqui no canal, mas fica tranquila que eu vou deixar o link deles na tela e também aqui embaixo na descrição do vídeo para você ver tudo com detalhes. Esse bolo é sucesso de vendas, então já se programa para incluir no seu menu, porque eu te garanto que quem experimentar vai amar. Outra coisa que eu também te garanto é que aqui nesse canal você vai aprender muitas técnicas e muitos segredos de confeitaria que podem mudar o seu negócio. Então, se você ainda não é inscrita, clica agora no botão de inscrição e também no sininho de notificações para ser avisada assim que um novo vídeo sair aqui no canal. Você vai ser muito bem-vindo aqui comigo. Lembrando que a receita completa estará aqui embaixo na descrição do vídeo e para acessar é só você clicar nessa setinha que está aqui no cantinho do lado do título do vídeo. Eu deixei várias outras informações importantes que vão te ajudar aqui embaixo na descrição também. Não se esqueça de conferir a descrição do vídeo para pegar toda a receita, combinado? E atenção! Fica comigo até o final do vídeo, porque lá tem informações muito importantes que vão facilitar a sua produção e eu também vou falar sobre embalagem, rendimento, armazenamento e validade desse bolo. Não perde nada desse vídeo. Bora começar? A gente vai começar batendo a massa e para isso primeiro eu vou misturar os ovos e o óleo. Depois eu coloco o açúcar e mexo mais um pouco. Acrescento o buttermilk, os secos e mexo até não ficar nenhum gruminho de farinha. Eu fiz uma receita da nossa massa branca básica e eu vou assar em uma forma de 20 por 30 centímetros. Untei as laterais com desmoldante e coloquei papel manteiga no fundo para ficar mais fácil de desenformar. Eu acerto o topo da massa e levo para o forno por 180 graus até que ela esteja assada. Isso leva mais ou menos uns 40 minutos. O próximo passo é fazer o recheio e para ele eu vou usar leite condensado, leite ninho, creme de leite, leite integral e chocolate branco. Eu vou misturando todos os ingredientes e quando eles começarem a engrossar, eu acrescento o chocolate branco. O ponto é esse aqui, quando ele cai em blocos da espátula ou do fouet. Agora eu vou deixar esse recheio descansar. É só cobrir com plástico bem coladinho e esperar esfriar para poder montar o bolo. Eu gosto sempre de fazer os processos de preparação da massa e do recheio para esse bolo por pelo menos 6 horas antes da montagem, porque assim eles passam pelo processo de descanso correto, se estabilizam e a gente não corre o risco da massa quebrar durante a montagem e nem do recheio ficar mole demais. Então você pode preparar a massa e o recheio de manhã e montar à tarde, por exemplo, ou então fazer a massa e o recheio em um dia e montar no outro dia de manhã. Enfim, essa organização da produção fica a seu critério, tá? Enquanto a massa e o recheio descansam, eu vou preparar a mousse, fazer a calda e montar o bolo. Para preparar a mousse de ninho, eu vou bater chantilly. Eu vou usar leite ninho e um pouco de chantilly gelado e bater esses ingredientes até fazer um chantilly bem firme. Se você preferir, pode usar creme de leite fresco ou então nata no lugar do chantilly. Meu chantilly está batido em um ponto bem firme. O chantilly está batido em um ponto bem firme, o recheio está no ponto cremoso e agora a gente vai juntar os dois para fazer a mousse de ninho. Eu gosto de misturar o chantilly aos poucos para ficar mais fácil de agregar. Se você quiser, pode fazer essa mistura na batedeira usando o batedor raquete em velocidade bem baixinha.
Tá pronta a mousse de ninho. Olha como fica linda a textura dela. Bom, bolo gelado que se preze precisa ser muito molhadinho, né? Para fazer a calda do nosso bolo, a gente vai usar leite integral, creme de leite e leite condensado. Primeiro, eu vou colocar o leite condensado e o creme de leite na tigela e depois eu vou acrescentando o leite aos poucos para misturar. Eu vou usar o fouet mesmo, mas se você preferir, pode bater tudo no liquidificador ou no mixer. Já estou aqui com o recheio pronto, com a calda pronta, a massa e o recheio já estão descansados, eu já estou com a minha massa cortada ao meio. Eu passei a faca levemente no fundo e nas laterais da massa, porque ela fica com uma casquinha mais dourada e a gente não quer que isso apareça no bolo. Então eu raspei e retirei essa parte da casquinha que fica no fundo da forma e também nas laterais. Para montar o bolo, eu vou usar a mesma forma que esse bolo foi assado. O primeiro passo é colocar uma parte da massa e posicionar dentro da forma. Eu dividi a calda em duas partes e vou usar uma parte nessa primeira camada de massa. Parece que é muita calda, mas é assim mesmo. Como é um bolo gelado, ele vai absorver muita calda. Agora eu vou colocar todo o recheio e vou alisar com a espátula para ele ficar bem retinho. Agora que o recheio está todo espalhadinho, eu venho com a segunda parte da massa e pressiono levemente. Como a minha forma ficou mais baixa que o bolo, eu vou colocar algumas tiras de papel mais firme nas laterais e vou encaixar como se eles fossem uma extensão da minha forma. É a mesma função do acetato, mas eu não gosto de usar o acetato em formas quadradas porque as quinas ficam muito arredondadas e o bolo fica feio. Eu puxo o plástico, encaixo as placas de papel nas laterais e depois eu prendo com durex para ficar tudo certinho. Se a sua forma for mais alta do que a minha, isso não é necessário. Agora sim eu vou regar a segunda camada de massa com a calda restante. Fecho tudo, cubro com um saquinho plástico e eu vou deixar esse bolo na geladeira por pelo menos 8 horas ou então de um dia para o outro. O próximo passo é o corte das fatias, mas antes de cortar eu vou te falar um pouquinho sobre as embalagens. Para embalar esse bolo gelado eu vou usar essa embalagem para bolo da Cromos. Ela tem 20 por 22 centímetros. Ela parece com papel alumínio, porém ela tem uma película plástica. É um papel bem resistente que pode muito bem ir para a geladeira e também para o congelamento. Uma outra opção, caso você não encontre esse papel, é a folha cristal para brownie, também da Cromos, ou então celofane para bem casados. O bolo ficou na geladeira de um dia para o outro, tá bem geladinho e agora é hora da gente desenformar. Eu coloco um plástico no topo da forma e viro a forma sobre a mesa. Se você tiver um cake board retangular, fica mais fácil, tá? Antes de fazer o corte, eu deixei esse bolo no freezer por aproximadamente 2 horas para o corte ficar mais bonito. Agora eu vou usar uma régua para poder fazer a marcação do corte das fatias e eu deixei as medidas que eu usei aqui embaixo na descrição do vídeo. A estratégia que eu vou usar aqui é aquela que a gente já conhece para cortar bolos gelados. Eu vou usar água quente para aquecer a faca. Eu aqueço a faca, seco e aí eu venho cortando o bolo. Dessa maneira a gente tem cortes mais bonitos e mais fáceis sem estragar e sem amassar o bolo. Olha como o recheio fica lindo quando a gente corta dessa maneira. Eu vou polvilhar um pouco de leite ninho nas embalagens e depois em cima do bolo, que é para a finalização ficar mais bonita e para o recheio não grudar todo no papel. Olha como essa fatia fica super molhadinha e o recheio fica super cremoso e estruturado. Para embalar o bolo é bem fácil. Primeiro eu vou juntar as duas partes e fechar com a etiqueta. Agora eu vou para as laterais. Eu abaixo a parte central, passo o dedo nas abas para elas ficarem bem vincadas e depois eu dobro elas para dentro cruzadas como se fosse um presentinho mesmo. Eu repito o processo do outro lado e depois eu só dobro essas duas abas para a parte de baixo do bolo. Aí é só fechar com a etiqueta de validade ou com o durex. Fica muito lindo, né? Agora olha a cremosidade dessa fatia, surreal de deliciosa, não é verdade? Esse bolo fica delicioso com recheio de ninho, mas se você quer ver novas versões desse bolo gelado com outros recheios, é só escrever nos comentários "quero ver mais" ou então coloca um coraçãozinho que eu já vou entender. Agora fica ligado que vem muita informação importante por aí.
Esse bolo foi feito numa forma de tamanho 20 por 30 centímetros e ele me rendeu 25 fatias embrulhadas no tamanho 4 por 6 centímetros. E cada fatia pesou por volta de 125 gramas no final. Você pode fazer tamanhos diferentes ou mesmo, se você preferir, pode embalar de maneira diferente, usando marmitinhas e embalagens plásticas da Galvanotec, por exemplo. Aqui na minha região eu vejo esse bolo sendo vendido por volta de R$ 8,00, mas é importante que você faça os cálculos de acordo com seus custos. Dependendo do tipo de recheio utilizado, se forem recheios mais nobres, eu já vi até por valores mais altos. A validade desse bolo é de até 5 dias na geladeira ou de até 90 dias se ele for congelado no freezer, mas eu tenho certeza que você vai vender muito mais rápido do que esse prazo. Então, o que é que você achou desse bolo delicioso? Gostou? Quer que eu faça bolos gelados com outros sabores? Me fala aqui nos comentários as suas sugestões de sabores e o que é que você achou desse bolo, porque eu adoro ler e responder você. Quem sabe o sabor que você comentar não aparece aqui no canal, hein? Se você gostou desse vídeo, compartilha nas suas redes sociais e compartilha com alguma amiga que adora doces ou que queira aprender um pouco mais sobre confeitaria. Eu espero também a sua inscrição aqui no canal, você vai ser muito bem-vindo aqui comigo. Então se inscreve agora, dá seu joinha, clica no sininho de notificação para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Um grande beijo e até mais!